Olá! Seja bem-vindo ao canal Questionário Bíblico. Neste vídeo você vai encontrar 10 questões para testar o seu aprendizado da Bíblia e também adquirir maior conhecimento das Escrituras Sagradas. Antes de começarmos, te peço a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Vamos começar! Primeira pergunta. Qual profeta do Velho Testamento já dizia que a Terra era redonda? Alternativa 1, Miqueias. Alternativa 2, Sofonias. Alternativa 3, Zacarias. Alternativa 4, Isaías. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, Isaías. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Isaías capítulo 40, versículo 22. Segunda pergunta. Que parente avisou Paulo sobre uma conspiração dos judeus contra ele? Alternativa 1, seu sobrinho. Alternativa 2, seu irmão. Alternativa 3, seu pai. Alternativa 4, seu tio. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 1, seu sobrinho. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. Atos dos Apóstolos capítulo 23, versículo 16. Terceira pergunta. Qual monte Josué subiu para copiar as leis de Moisés? Alternativa 1, Monte Sinai. Alternativa 2, Monte Moriá. Alternativa 3, Monte Carmelo. Alternativa 4, Monte Ebal. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, Monte Ebal. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Josué capítulo 8, versículo 30 a 32. Quarta pergunta. Os discípulos recolheram quantos cestos do que sobrou no milagre da multiplicação? Alternativa 1, 20 cestos. Alternativa 2, 10 cestos. Alternativa 3, 12 cestos. Alternativa 4, 15 cestos. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, 12 cestos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mateus capítulo 14, versículo 20. Quinta pergunta. Quantos anos tinha o homem que foi curado por Pedro e João na Porta Formosa? Alternativa 1, mais de 30 anos. Alternativa 2, mais de 50 anos. Alternativa 3, mais de 40 anos. Alternativa 4, mais de 45 anos. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, mais de 40 anos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículos 21 e 22. Sexta pergunta. Enquanto Moisés erguia as mãos, os israelitas ganhavam a batalha contra qual povo? Alternativa 1, Moabitas. Alternativa 2, Jebuseus. Alternativa 3, Amalequitas. Alternativa 4, Amonitas.
Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Amalequitas. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, quando, porém, Asa baixava, os amalequitas venciam. Êxodo capítulo 17, versículo 11. Sétima pergunta. Qual o nome egípcio que o faraó deu a José, filho de Jacó? Alternativa 1, Azenate. Alternativa 2, Potífera. Alternativa 3, Zafenate-Paneia. Alternativa 4, Ramsés. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Zafenate-Paneia. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 45. Oitava pergunta. Quem reinou apenas 7 dias? Alternativa 1, Jeroboão. Alternativa 2, Onri. Alternativa 3, Asa. Alternativa 4, Zinri. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, Zinri. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. 1 Reis capítulo 16, versículo 15. Nona pergunta. Quem fez um manto sacerdotal de ouro que depois virou objeto de adoração pelos israelitas? Alternativa 1, Saul. Alternativa 2, Gideão. Alternativa 3, Salomão. Alternativa 4, Moisés. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 2, Gideão. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Juízes capítulo 8, versículo 27. Décima pergunta. O que Jesus fazia antes de andar sobre as águas? Alternativa 1, falava com a multidão. Alternativa 2, descansava. Alternativa 3, orava. Alternativa 4, ajudava as pessoas. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, orava. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Mateus capítulo 14, versículos 23 a 25. Quantas você acertou? Deixa nos comentários. Gostou? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Gostaria de entender melhor a Bíblia? Com o método Qualidade Bíblica você vai superar as dificuldades para isso, e ser um grande intérprete da Bíblia. E o melhor, de uma forma muito mais rápida e prática do que você imagina. Aproveite para adquirir agora, porque esta oferta pode acabar em breve. E você ainda tem 7 dias para testar. Se por algum motivo o material não for aquilo que você esperava, é só fazer um simples contato e mandar um e-mail que todo o seu investimento será devolvido integralmente. Clica no primeiro link da descrição e saiba mais sobre o curso que tem ajudado várias pessoas a entender melhor as Escrituras Sagradas.